Em um colégio da cidade de Oklahoma, um aluno foi ridicularizado e zombado porque sua mãe, Susan Taylor, era faxineira da escola. Humilhado, o garoto arquitetou a melhor vingança possível. Susan sempre foi conhecida por ser uma jovem charmosa. Apesar de sua timidez, ou quem sabe justamente por isso, sempre atraiu a atenção dos homens de sua cidade. Seus pais haviam saído do interior do país para uma cidade grande por conta dela, pois achavam que dessa forma poderiam lhe dar uma vida melhor. E o plano do casal deu certo. Susan se formou em um dos melhores colégios que estavam disponíveis e teria conseguido um emprego próspero, caso a vida não tivesse outros planos reservados para ela. Um homem chamado Mark Miles a conheceu por acaso em um restaurante e desde que a viu pela primeira vez se apaixonou perdidamente, assim como acontecia com muitos outros que a encontravam. A mulher não costumava dar chances, pois tinha sempre em primeiro foco sua carreira e estudos, mas reconhecia a simpatia e dedicação do homem para conquistá-la, e decidiu então dar uma chance àquele doce rapaz. Foi aí que um relacionamento surgiu, com cafés da manhã sendo levados na sua cama, flores praticamente todas as semanas e principalmente muito amor envolvido entre eles. Porém, uma notícia inesperada iria estremecer a relação. Certa vez, os dois estavam no apartamento de Mark. O homem trabalhava como eletricista supervisor e era responsável por mais de 10 pessoas na empresa, sendo tido por muitos como uma grande promessa da companhia. Com isso, conseguia bancar um local minimamente decente para morar com Susan. Eles assistiam TV tranquilamente, quando Susan começou a sentir dores e logo depois, um forte enjoo veio à tona. Ela não pareceu se incomodar com aquilo, mas no dia seguinte, ao relatar a situação para sua mãe, a mesma recomendou para que ela fizesse um teste de gravidez e foi quando tudo se confirmou. Susan, de apenas 19 anos, estava grávida de Mark. Seus pais disseram para ela não se preocupar, pois eles iriam apoiá-la até o final, não importa o que acontecesse. A jovem estava apreensiva em contar a notícia para seu namorado, porque não sabia como ele poderia reagir. Entretanto, para sua sorte, o homem recebeu as boas novas com alegria e felicidade. "Eu não poderia estar mais contente de ter um filho com você. Iremos criá-lo e educá-lo da melhor forma, e seremos a família mais feliz do mundo, tenho certeza", disse Mark, enquanto abraçava Susan. Alguns meses se passaram e a barriga da mulher foi crescendo. Susan estudava para tentar ingressar na tão sonhada faculdade de engenharia mecânica que queria. Ela sempre teve esse sonho desde que era apenas uma criança e estava disposta a realizá-lo. Seu namorado disse que ela poderia se dedicar 100% aos estudos, já que o dinheiro que ele ganhava na empresa seria suficiente para sustentar eles três e que ela não deveria se preocupar com isso agora. O pai de Susan estava orgulhoso e aliviado por ela ter encontrado uma pessoa tão responsável para ser o pai do seu filho e que, sem pestanejar, assumiu todas as responsabilidades. O rapaz já falava em casamento depois que o bebê nascesse, mas infelizmente isso nunca viria a acontecer. Mark voltava para casa ansioso para ver sua mulher grávida já de 7 meses, mas antes precisaria fazer uma parada rápida em uma farmácia a pedido de Susan, que não se sentia muito bem. Era madrugada e as ruas de seu bairro estavam vazias. Ele estava retornando mais tarde do que o usual, porque havia escolhido turnos extras, como uma forma a mais de arrecadar dinheiro para quando seu filho nascesse. O homem entrou na farmácia, encontrou o remédio que precisava, e quando se aproximava do caixa para pagar, 2 homens de máscara e capuz entraram na loja e anunciaram um assalto se dirigindo exatamente para o caixa da loja. Mark aparentemente só queria se ver livre daquela situação e, de maneira afobada e inconsequente, empurrou um dos homens encapuzados enquanto tentava seguir para a porta da saída. Em questão de segundos, a arma disparou. Com o barulho do disparo, os homens abandonaram o assalto e correram desesperadamente. As autoridades foram imediatamente acionadas pelo farmacêutico. Infelizmente, a polícia e paramédicos conseguiram chegar rápido no local, colocando o homem em uma ambulância e o levando ao hospital mais próximo. Susan estava na janela de casa aflita com a demora de seu marido. O homem não respondeu às suas ligações e mensagens, o que deixou Susan preocupada. O que ela mais queria era ver o carro de seu marido encostando na entrada da casa. Mas o veículo que se aproximou fez seu coração palpitar. Era uma viatura policial. O jovem oficial tocou a campainha e, com pesar, informou que seu marido havia sido vítima em uma tentativa de assalto e que tinha sido levado às pressas para o hospital. Ele estava reagindo bem durante o primeiro atendimento, mas infelizmente não resistiu quando chegou ao hospital. Naquele momento, todo o mundo de Susan desabou sobre sua cabeça. Todos os seus planos foram por água abaixo e, com o nervosismo e choque da notícia, sua visão escureceu e fortes dores abdominais surgiram na mulher grávida. Claramente ela não deveria ter sido informada sobre o falecimento do pai de seu filho daquela forma, mas o policial que lhe deu a notícia
era inexperiente e recém-convocado. Ele não identificou a gravidez da mulher e ignorou o protocolo oficial para casos como este. Susan começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Ela repetia constantemente que ainda não era o momento, que havia acabado de completar 7 meses. Mas era em vão. Ela teria o seu bebê ali mesmo. O oficial a acomodou na viatura e foram às pressas para o hospital. Apesar de tudo, Susan deu à luz a um lindo menino chamado Thomas. Era assim que o pai dele queria que o bebê se chamasse se fosse menino, disse a jovem para a enfermeira que estava em seu quarto. Susan olhou no fundo dos olhos de seu bebê e disse: "Eu vivo agora, por você e para você, meu filho. As coisas não vão ser fáceis daqui para frente, mas prometo que farei de tudo para jamais lhe deixar faltar algo." A criança teve que ir para a incubadora e ficou em tratamento durante algumas semanas para se fortalecer. Contudo, as dificuldades não pararam por ali. A aposentadoria de seus pais não era suficiente para sustentar a filha e o neto, e o dinheiro que Mark havia acumulado ao longo dos anos somente iria durar poucos meses com o nascimento do bebê de forma prematura e inesperada, já que os gastos estavam para além do planejado. Susan não teve outra opção senão procurar um emprego rapidamente. Ela se recuperou do parto e deixava o pequeno Thomas com seus pais enquanto saía em busca de uma oportunidade. Infelizmente, teve que interromper seus estudos e seu sonho de se tornar engenheira mecânica. Poucas pessoas, ao menos, consideravam a mulher para qualquer vaga, já que ela tinha apenas 19 anos e era mãe de um recém-nascido. A jovem já não tinha mais esperanças. Sem nenhum emprego à vista ou chance de milagre, já havia ido ao banco tentar por um empréstimo e pedido ajuda a todas as suas amigas. Tentativas essas que não surtiram nenhum efeito. Em um certo dia, Susan tentava pegar no sono enquanto seu bebê também cochilava, quando foi despertada pelo toque de seu celular. Do outro lado da linha estava o colégio Glen Park. "Boa noite. Desculpe ligar essa hora, mas acabamos de ser informados que um dos nossos faxineiros não poderá mais trabalhar conosco. Encontrei o seu currículo. Você estaria interessado na vaga?" dizia a voz no telefone. Susan rapidamente levantou da cama e respondeu sem nem pensar 2 vezes que sim, dizendo, inclusive, que poderia começar imediatamente. E assim a jovem conseguiu seu primeiro emprego e ajudou a sustentar seu filho Thomas por 7 anos. Ela adiou todos os sonhos que tinha e cumpriu a promessa que fez ao garotinho quando ainda era um bebê, de que cuidaria dele e jamais deixaria faltar algo. Seu charme e beleza não mudaram ao longo de todos esses anos, mas ela não dedicava mais tanto tempo para cuidar de si como dedicava antes. Quando suas amigas de infância a viam com o uniforme de zeladora do colégio, faziam piadas de mau gosto e se perguntavam como a garota mais charmosa e inteligente do colégio havia se transformado em apenas uma zeladora comum. Entretanto, Susan sempre caminhava com a cabeça em pé e tinha orgulho de sua profissão, nunca tendo vergonha de mostrar quem era ou onde trabalhava. Era digna e muito boa no que fazia, mas acima de tudo, era alegre. Susan estava sempre sorrindo nos corredores do colégio e tinha motivo para isso. Ela sabia que seu filho precisava de sua mãe completamente saudável e pronta, já que ela era a única responsável por ele no mundo. Com seu bom trabalho e humor, ela havia conquistado a diretoria do colégio, que decidiu ajudá-la, oferecendo uma bolsa de estudos para seu filho Thomas. O colégio Glen Park era um dos melhores e mais caros do país, e Thomas receberia a educação que ela sempre sonhou. O garoto de 12 anos não via a hora de começar a estudar. Ele acompanhava eventualmente sua mãe ao trabalho e sempre ficava admirado ao olhar para aquele prédio e todas as salas de aula modernas e intuitivas. Em seu primeiro mês na escola nova, ele já havia chamado a atenção de todos os professores. E não era para menos, havia puxado toda a inteligência de sua mãe e a imensa dedicação de seu falecido pai. Ele era o mais esforçado e o primeiro a levantar a mão para responder às perguntas. Suas notas impressionavam e eram mais que o suficiente para manter sua bolsa de estudos. Thomas, a princípio, lidava bem com as outras crianças, mas um menino em específico estava incomodado com sua presença. Alex. Ele era um agitador e encrenqueiro, estando sempre metido nas confusões do colégio. Ele vinha de uma família rica e era péssimo nos estudos. Era rude e indelicado, já acumulando 2 expulsões de escolas anteriores. Ele não gostou da forma como Thomas chegou e em tão pouco tempo já tinha notas maiores e maior atenção dos professores, sempre recebendo elogios por sua performance. Um dia, uma infeliz coincidência aconteceu. Alex havia esquecido de seu lápis em uma das salas e, ao tentar entrar para pegar seu item, se deparou com uma cena inusitada para ele. Thomas estava dentro do local junto de Susan, enquanto esperava a mesma terminar de limpar a sala, como fazia ao final de todos os dias. "Vamos, mãe, deixe-me ajudar você. Podemos terminar mais rápido dessa forma", dizia Thomas para sua mãe. A mulher pensou durante alguns segundos e entregou a outra vassoura para o menino.
Alex observou e ouviu toda a cena por meio de uma fresta na porta e nem mesmo entrou para recuperar seu lápis. Apenas acelerou para descer as escadas e levar para casa uma polêmica novidade. Ao saber que Thomas era filho da faxineira do colégio, Alex planejou com outros meninos como iria usar isso para zombar do garoto no dia seguinte. Em meio a uma aula de história, Alex se levantou e começou a insultar Thomas de forma degradante. Ele repetiu que o garoto era filho da faxineira e exigiu que ele abandonasse o colégio, pois ali não era seu lugar. Como se atreve a estudar aqui conosco? Você é um mero filho de faxineira. Vá e passe seu tempo varrendo e limpando o chão como sua mãe faz. Pessoas como você não têm espaço entre nós. Terminou Alex arrancando gargalhadas de seus amigos mais próximos. A aula foi paralisada no mesmo momento e a diretoria foi informada sobre o ocorrido e tomou providências urgentemente. Primeiro, expulsou de forma definitiva Alex e seus amigos que corroboraram e incentivaram o bullying, deixando claro que seu colégio era um lugar de respeito e não soberba e preconceito. Em segundo, chamou Susan, mãe de Thomas, em sua sala para informar do ocorrido. Após saber de tudo, a mulher apenas chorou descontroladamente. Meu maior medo sempre foi esse, de que ele tivesse vergonha de meu trabalho, ou pior, que de alguma forma isso o prejudicasse. Disse Susan para a diretora, que de prontidão respondeu: Vergonha? Susan, minha querida, seu filho te ama e de forma alguma tem vergonha de você ou da sua profissão. Ele fez questão de se impor e dizer que tinha orgulho de você e que você era a mãe mais carinhosa e honrada do mundo, afirmando que jamais tentou ocultar que era seu filho. Em 35 anos como diretora desse colégio, nunca vi alguém defender um de seus pais de maneira tão fervorosa e verdadeira. Sendo assim, você deve ficar tranquila, disse a diretora para a jovem mãe, enquanto a abraçava. Thomas não iria deixar aquilo passar despercebido e resolveu armar a vingança perfeita. E ele fez isso estudando e se dedicando mais, realizando o dobro do que seus colegas faziam e tendo um desempenho nunca visto antes. Ele ganhou concursos durante toda a sua vida acadêmica e, quando a hora chegou, ingressou na faculdade de medicina, se tornando um cirurgião cardíaco brilhante. Ele fez questão de aposentar sua mãe quando ela tinha ainda 45 anos de idade. Thomas comprou uma boa casa para que ela morasse confortavelmente com ele, mas o presente mais especial ainda estava por vir. Thomas matriculou Susan em uma faculdade de engenharia mecânica para que ela finalmente pudesse seguir seu sonho e voltar a estudar e ter a profissão que sempre sonhou. Você sacrificou décadas de sua vida para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Nada mais justo de eu tentar retribuir isso, te dando a chance de você retornar seus sonhos exatamente de onde parou. Afinal, nunca é tarde para recomeçar, disse Thomas enquanto contava a notícia para sua mãe, a abraçava com carinho e amor. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um like, e essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.